A fala de John Textor que repercutiu e muito no centro do país. O dono do Botafogo falou sobre o Internacional após conquistar o título da Libertadores na festa que acontecia lá no Rio de Janeiro, onde a torcida do Botafogo encontrou o time, e na entrevista coletiva ali que fazia para o Globo Esporte, o John Textor acabou falando uma coisa inusitada sobre o Internacional e mostrando que ele realmente tinha medo que o Inter fosse campeão brasileiro. Mas eu também quero te falar sobre um problema que foi exposto ontem no Internacional. E esse problema se chama Agustin Rorrio. E eu quero te falar um pouco mais nesse vídeo, mas antes, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, tá bom? Começando aqui com novas informações do Internacional, o Inter que nessa segunda-feira se reapresenta daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, está marcado a reapresentação do Internacional. O Inter que sequer vai ter folga, né, porque ontem o Inter já retornou do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Aí o Inter treina hoje às 2h30, treina amanhã também 13h30 da tarde, e aí quarta-feira joga contra o Botafogo, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. Depois, como o Inter tem o jogo já no domingo contra a equipe do Fortaleza pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter também vai emendar. Então quinta acontece pela tarde a reapresentação do Internacional, sexta o Inter treina, sábado o Inter treina e viaja para Fortaleza para a última rodada do Brasileirão, tá bom? Mas o que eu quero começar falando nesse vídeo, até porque a gente ainda não tem grandes atualizações para trazer, eu acho que a principal atualização que a gente tem para trazer é sobre o departamento médico do Internacional e sobre a questão do Vitão. Eu acho que essa é a principal informação que a gente ainda está trabalhando. Ainda ontem a gente ficou sabendo que ele teve uma fadiga na virilha, e essa é uma lesão que não costuma ser tão perigosa, tá? Só que como falta 2 rodadas para terminar o Brasileirão e essas 2 rodadas acontecem em sequência, né, o tempo de recuperação acaba sendo muito mais preocupante. E como o próximo jogo do Inter já é nesta quarta, a tendência é que ele fique realmente fora dessa partida contra o Botafogo. E a partir daí surge um grande problema. E é um problema que foi exposto na última rodada contra o Flamengo e pode ser exposto novamente nesta rodada contra o Botafogo. Que é o problema do sistema defensivo do Internacional no que se diz respeito a zagueiros. Porque o Inter vai ter uma zaga titular formada por Cleiton Sampaio e Agustin Rorrio. E aí eu já vou falar sobre esses nomes em específico, mas eu também quero alertar que para o banco de reservas, o Inter não vai ter nenhum jogador. Possivelmente o Roger Machado vai ter que relacionar algum jogador das categorias de base, ou o Vitor Gabriel ou o Pedro Cauã. São os 2 jogadores zagueiros, né? Ou o Everton, né? Pode ser um desses 3 zagueiros, que são os 3 que são da base do Internacional, os 3 são do Sub-20, e são 3 jogadores que já treinaram com o Roger Machado. Pegando o caso específico, o Vitor Gabriel e o Everton já foram jogadores que inclusive foram relacionados pelo Roger neste Brasileirão, não chegaram a entrar. O Pedro Cauã foi o único que ainda não recebeu oportunidade de ser relacionado, mas um desses 3 deve estar no banco de reservas. Mas agora, voltando a falar sobre o nome específico do Cleiton e do Agustin, são 2 jogadores que a gente sabe, eu acredito que todo torcedor colorado tenha consciência, que são 2 jogadores que sejam para compor elenco, para ser reservas do Internacional. Nada além disso. O Inter não pode ter na próxima temporada uma dupla formada por Cleiton Sampaio e Agustin Rorrio num jogo decisivo de Libertadores, de Copa do Brasil, ou até mesmo uma semifinal, final de Campeonato Gaúcho, ou até mesmo jogo decisivo de Campeonato Brasileiro, uma dupla formada por esses 2 zagueiros. Não porque são zagueiros ruins, porque daí nem para compor elenco eu falaria, mas são zagueiros limitados. Cada um se completa, isso até é bom em certo sentido, mas ainda assim o fato de se completarem, né, acaba trazendo um malefício. O Cleiton Sampaio é um jogador que tem uma construção interessante, é um zagueiro que com bola constrói bem, é um zagueiro que tem essa capacidade, essa característica parecida com a do Vitão, mas é um zagueiro que na bola aérea tem dificuldades. Aí pegando o caso do Rorrio, é o contrário do Cleiton, é um zagueiro que não tem capacidade de saída de bola, que com a bola nos pés não consegue criar nada, mas é um zagueiro que de bola aérea entende muito, é um dos melhores nesse quesito no próprio Campeonato Brasileiro. Tanto que em duelos vencidos de maneira aérea, o Agustin Rorrio é um dos melhores jogadores nesse Campeonato Brasileiro. Agora, em termos de velocidade, em termos de construção, é um zagueiro muito limitado, para não dizer que ele tem muitas dificuldades, porque a gente sabe que ele tem. E isso para a próxima temporada precisa ser completamente escancarado para o Internacional, porque o Inter precisa
ter zagueiros a nível de titularidade. E por que eu tô falando e colocando isso na tecla? Porque o Vitão vai ser vendido no final desse ano, né? Por opção própria dele, porque o Inter precisa fazer dinheiro e hoje na linha sucessória o Vitão é o primeiro nome da lista. Ele só não saiu na metade desse ano porque o Betis acabou complicando a negociação, senão ele até já teria sido vendido do Internacional. Então o Inter pra próxima temporada vai ter que contratar 2 zagueiros, até porque o Gabriel Mercado só deve voltar no final na metade pro final do ano, lá por setembro, outubro ele deve retornar. E a partir disso a gente até não sabe como é que vai retornar o próprio mercado. Então o Inter precisa trazer uma dupla reserva para ter o Rohel e o Cleiton com opções para ser reserva. E essa é a nossa grande preocupação nesse momento do Internacional, né? Quem que vão ser os 2 zagueiros titulares do Inter da próxima temporada? Agora eu quero te falar sobre uma frase, né, um vídeo que repercutiu muito do John Textor, que estava comemorando no Rio de Janeiro, né, junto com a torcida do Botafogo, o título da Libertadores, e dentro disso, uma repórter do Globoesporte.com estava entrevistando ele, e aí do nada ele faz uma pergunta para a repórter: quanto que foi o jogo do Flamengo contra o Internacional? E aí a repórter fala: o Flamengo ganhou. E aí ele fica: que alívio. Obrigado Flamengo, obrigado presidente do Flamengo, eu gosto muito lá do Wesley e do Gabigol, são 2 jogadores que eu gosto muito, que bom que o Flamengo ganhou. Inclusive eu vou mostrar pra ti o vídeo do John Textor falando sobre isso. Esse vídeo ele só escancara algo que todo mundo não achava. Quando achavam que realmente o Inter tinha a possibilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro, sim, o Inter disputou. Tanto que o Inter disputou que o próprio John Textor estava com medo do Internacional, porque ele sabia que se o Inter vencesse o Flamengo, ficaria a 5 pontos do Botafogo, tendo confronto direto agora na quarta-feira, e o Botafogo festejando nesse momento. Então ele sabia que a chance deles perderem no estádio de Beira-Rio era bem possível. Ainda mais porque nesse mundo onde o Inter vencesse o Flamengo, o Inter estaria a 17 jogos sem perder. Então ele tava com esse medo, porque se o Inter vencesse esse jogo, o número, né, de pontuação ia cair para 2 pontos. O Inter ia para a última rodada contra o Fortaleza, que perdeu inclusive pro Vitória. O Fortaleza não ia ter mais nada para disputar com essa possibilidade. Ele sabia disso, e por isso que ele ficou tranquilo ao saber que o Flamengo tinha vencido o Internacional. E aí outra coisa que eu quero te falar, tá? Quando falam, e outras pessoas de outros estados falam que o Grenal não é o maior clássico do Brasil, tá completamente errado, porque a gente tá falando de um Flamengo e Botafogo, 2 clubes que são rivais, um agradecendo o outro, né? Se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, né, o Grêmio enfrentando o Flamengo, né, ou por exemplo, não, vou pegar o caso mais específico, o próprio Grêmio, daqui a pouco, imaginando o mundo que disputaria o título do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, certamente o Inter entregaria esse jogo. Isso diz muito também sobre a nossa rivalidade local e levar tudo a sério. Porque o Flamengo, do começo ao fim, eles deram a vida. Tanto que quando acabaram os jogos, os jogadores do Flamengo estavam extenuados em campo. E é um time que, teoricamente, não tem mais nada para brigar nesse Campeonato Brasileiro. E isso só fala e engrandece o quanto é a rivalidade aqui no Rio Grande do Sul. Porque se fosse o contrário, qualquer outro time aqui do futebol gaúcho, né, jogando o jogo, entre aspas, para cumprir tabela, mas o adversário ainda tem possibilidade de passar o rival, que estaria supostamente brigando pelo título, ou brigando para não ser rebaixado, certamente entregaria. A gente pega o exemplo prático do Inter em 21, né? Quando o Grêmio tava para ser rebaixado para a segunda divisão, e tem aquele exemplo prático daquele jogo onde dizem que o Inter entregou, ou dizem que teoricamente o Inter jogou, né, entre aspas, contra a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Inter que perde aquele jogo, tem um jogador a menos, né? O Inter até começa ganhando, depois toma virada pro Juventude, né? Dizem que o Inter entregou aquele jogo, é mais ou menos esse sentido. Ou o Grêmio em 2009 contra o Flamengo, né? Dá pra pegar uma série de casos específicos. O Grêmio em 2020 contra o Flamengo, né? O Grêmio inclusive começa vencendo, depois, né, o Renato tira os titulares, bota o time em reserva, enfim, uma série de situações que acontecia naquele momento, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e fui!